Bom dia. Então, hoje nós vamos gravar mais uma conferência para o 8º ano, tá? Hoje a nossa aula é do dia 22 de outubro, tá? E aí nós falaremos um pouquinho do nosso conteúdo, tá? De hoje. Vou compartilhar a tela com vocês. Aí eu quero que vocês me digam se estão vendo tudo direitinho. Deixa eu compartilhar. Não sei se vocês vão conseguir aí. Visualizam todos? Todos conseguem visualizar, gente? Sim ou não? Sim. Beleza, então. Vamos lá? Então, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a reconstrução da ordem mundial na pós-Guerra Fria, tá? Então, esse capítulo 12, como é um capítulo bem extenso, o que eu fiz? Eu dividi, tá? Então, a metade a gente aprende na aula de hoje e a outra metade a gente aprende na próxima aula, tá? Então, eu resolvi fazer essa divisão para não ficar muito conteúdo para vocês estudarem, né? Porque senão aí a gente não pega nada, né, de conteúdo, tá? Então, a gente vai começar aí deixa eu soltar aqui, falando um pouquinho, né, sobre aí a questão da Guerra Fria, né? A Guerra Fria que a gente estudou semana retrasada, né? Que semana passada não teve aula. Alguém lembra? Alguém saberia me explicar o que foi essa Guerra Fria? Alguém sabe me explicar? Ó, já tem uma cola no slide. Só vocês explicarem. Alguém saberia me explicar? Ninguém lembra o que foi a Guerra Fria? Ninguém? Ninguém lembra o que foi a Guerra Fria, gente? Nada, nada, nada? Não acredito. Não acredito que vocês não lembram o que foi a Guerra Fria. Gente, por favor, me ajudem. Ajude a professora. Não lembra, sim ou não, gente? Fala aí alguma coisa, sim, não. Tô ficando nervosa aqui do outro lado. Ninguém lembra o que foi a Guerra Fria? Não? Não lembra? Beleza, então. Então vamos lá. Gente, a Guerra Fria, né, que a gente falou na aula retrasada, foi uma guerra, né, uma disputa entre dois blocos econômicos, dois grandes blocos econômicos, o capitalismo e o socialismo, né? Lembrando que o capitalismo, ele defende as questões da privatização, ele defende a questão das empresas, né? E o socialismo, ele já vai defender a questão da igualdade, né? A questão da diferença, né, social. Então acaba tendo uma igualdade aí onde o dinheiro, né, ele acaba sendo um sistema bem igualitário, né, onde o dinheiro ele acaba sendo igual para todos, né? Claro, tudo acaba pertencendo ao Estado, não a pertencentes de empresas privadas, né? Tudo acaba sendo de posse do Estado. E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre a questão do socialismo e do capitalismo. Lembrando que essa guerra, né, durou cerca de 40 anos, onde a gente tinha como líder os Estados Unidos e a União Soviética na parte socialista, né? E com isso, né, o que acabou acontecendo? A gente sabe que o grande bloco econômico que acabou ganhando, né, posse, na verdade, foi o bloco capitalista, né? Que é o bloco pertencente até hoje. Então, a gente vive numa sociedade capitalista, onde, né, a gente tem a questão financeira, né, a questão do capital prevalecendo. Por quê? O capitalismo, ele visa o capital, ele visa o lucro, né? E diferente do socialismo, que ele visa a igualdade, tá? E
com isso, né, eu faço a pergunta a vocês: a Guerra Fria acabou, né? É isso que a gente vai saber hoje, né? É claro que a gente vive numa fase de bipolaridade. A Guerra Fria acabou sendo essa fase de bipolaridade, com influência militar, com influência geopolítica, com influência econômica, né? Dessas duas grandes superpotências, onde uma queria ser mais que a outra, onde uma queria demonstrar maior poder que a outra, né? E como toda guerra, né, que vença o melhor, né? Assim é o pensamento deles. E acabou prevalecendo, né? Como a gente sabe, acabou prevalecendo o sistema capitalista, né? O sistema de capital que a gente acaba tendo hoje, né? E aí, um dos grandes marcos para que acontecesse tudo isso, né? Em 1989, houve um grande marco, um processo, né? Que foi o Muro de Berlim. Alguém já ouviu falar sobre o Muro de Berlim? Alguém já ouviu falar sobre o Muro de Berlim? Ou não? Nunca ouviram falar? Nunca ouviram nas aulas de história falar sobre o Muro de Berlim? Já ouvi falar, mas eu não lembro o que ele disse. Aham, beleza, show. Se já ouviu falar, já é um bom começo, tá? Então, o que foi esse Muro de Berlim? Foi uma construção, né? É um muro, exatamente é um muro mesmo, né? Um muro de 3 metros, né? De altura, que ele acabou sendo aí construído no início da década de 60. E qual era o objetivo desse muro? O objetivo desse muro era dividir a parte oriental da cidade, da própria Alemanha, né, com a parte oriental. Né? Então, eles acabaram dividindo ali a parte da Alemanha. Né? Para quê? Para, vamos dizer assim, por que eles fizeram tudo isso? Para que não houvesse um relacionamento entre as pessoas, né, os imigrantes, né? Então, eles não podiam ter contato para dificultar a questão da imigração, para dificultar a questão financeira, né? Para que eles não tivessem contato com ideias, né, que fosse diferente da deles, tá? Então, tudo isso eles acabaram construindo aí esse muro. Esse muro tinha 155 quilômetros, tá? E aí havia essa divisão, né? Onde as pessoas que moravam de um lado, da parte oriental, não podiam passar para o lado ocidental, tá? Então, eles não tinham contato, né? Foi exatamente uma divisão mesmo, né? Por exemplo, é igual na casa da gente, para separar a casa do vizinho, né? Quem mora em casa, a gente tem um muro, né? Que separa a nossa casa e a casa do nosso vizinho, né? Para dizer, olha, aqui começa teu limite e aqui termina o meu, né? Assim, então foi essa ideia que eles acabaram implementando com relação aí à questão do Muro de Berlim. Então eles fizeram aí essa divisão mesmo, tá? Onde um lado ficou a parte ocidental e outro lado ficou a parte oriental. Porém, a população ela lutou bastante mesmo, né? Muito, 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 para que não houvesse essa divisão, até porque eles queriam ser um único povo, né? Uma única nação, e eles achavam que essa era uma ideia totalmente contrária, né? Da perspectiva deles, porque era um lado que tinha uma ideia capitalista, outro lado que tinha uma ideia socialista, mas que ao mesmo tempo eles queriam o quê? Todo mundo junto, né? Todo mundo unido, tá? E isso acabou acontecendo, né, depois de muita luta, né, de muita, assim, num processo muito grande que acabou ocorrendo. O que acabou acontecendo? Eles fizeram um decreto no dia 10 de dezembro de 1989 que mobilizou toda a população a quebrar esse muro, né? Então, o Muro de Berlim, que era a divisão socialista e capitalista, né, que dividia aí a parte da Alemanha, né, o que acabou acontecendo foi
derrubado, né? Isso porque eles tiveram muitas ideias e muitas mudanças aí entre a questão soviética, a questão socialista, tá? Então, tiveram bastante mudanças. E aí, o que ocorreu? Essa divisão aí foi por água abaixo, né? Então, um dos grandes marcos que a gente acaba dizendo, né, que foi um dos grandes marcos para a Guerra Fria, foi a questão do próprio sistema, né, capitalista, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Oitavo ano. Oitavo ano. Sim, professora, tô te ouvindo. Tá. Então tá. Então, o que acabou acontecendo? Ocorreu aí esse fechamento aí desse muro de Berlim, tá? Então, esse muro acabou sendo demolido, né? E aí, com isso, esse espaço político, ele acabou sendo unificando, né, as duas Alemanhas em 1990, então unificou as duas, tanto a parte ocidental quanto a parte oriental, então unificou, tornou-se única, cada uma, né? E aí o socialismo ele acabou sendo substituído por um regime mais democrático, né? E a parte de todo o país, da parte leste, mesmo da Alemanha, né? Então acabou dividindo tudo isso, tá? E aí, o que acabou acontecendo, gente? Com tudo isso, né, as ideias acabaram ficando diferenciadas, né? E um dos grandes marcos aí, em 1991, com relação à geopolítica, né? Então, algumas repúblicas, vamos dizer assim, elas tornaram-se independentes. Então, lembrando que o processo socialista, né, ele tinha 15 repúblicas. Dessas 15 repúblicas, né, apenas 12 resolveram seguir a mesma ideia, né? E 3 saíram, tornaram-se independentes. Qual foram essas 3 repúblicas que tornaram-se independentes e tomaram-se a sua declaração de independência? Que hoje são consideradas as repúblicas bálticas, que é a Lituânia, Letônia e Estônia, tá? Então, eles não quiseram mais seguir as ideias socialistas, tá? E aí, tornaram-se independentes. E as 12 comunidades, né, as 12 repúblicas, né, elas acabaram seguindo a mesma ideia socialista, né? E aí, foi criado, né, uma comunidade dos estados independentes, que a gente chama de SEI, né? Que é a Comunidade dos Estados Independentes. Então, essa comunidade, né, ela acabou aí declarando grande importância, né? Ou seja, esses países começaram a se unir e teve como cabeça, né, sempre a parte da Rússia, né, que acabou aí segregando todo mundo, né, continuou dando as suas ideias, né, e aí eles tiveram um laço aí de dependência econômica e política também, tá? Então, essa comunidade, ela acabou sendo construída com o único objetivo que eles tinham, né? Eles tinham o objetivo de defender a questão do petróleo, da matéria-prima, das indústrias, do comércio, tá? Que eram oferecidos através de produtos que vinham da Rússia. Então, eles se uniram, né, e continuaram aí a levar a sua independência, né, através dessa comunidade que foi criada, que é a comunidade dos países independentes, tá? Alguma dúvida, gente, até aí? Oitavo ano, alguma dúvida? Oitavo ano. Gente, alguém por aí? Alguém? Não? Oitavo ano? Me escutam? Não, professora. Ok, obrigada, Manuela, por me ajudar aí, tá? E as dificuldades com relação à transição. Ou seja, esses países, eles acabaram vivendo um processo de transição, né? De uma economia que vinha, né,
totalmente totalizada, né, totalmente controlada pelo Estado, que era a economia socialista, né, para uma economia de mercado. Então, quando você tem uma economia que é voltada, né, para as questões do Estado, é uma coisa, né, que é a questão da igualdade, né? E quando você tem uma economia que é voltada para o mercado, né, ela é totalmente independente, que é a questão do próprio capitalismo, tá? E aí essa economia, né, eles tiveram aí uma fase um pouco negativa, né, porque eles tentavam retroceder aí no processo de transição econômica, tá, que era controlada aí pelo sistema de mercado. Lembrando que a regra do sistema econômico capitalista, ela vem por meio de alguns incentivos, né, que é o meio de produção controlada, né, de uma iniciativa que é privada e não do governo, a questão do livre mercado de trabalho, né, onde as pessoas podem trabalhar em diversos lugares, em qualquer ramo, né, em qualquer carreira, né, pode seguir. A questão de ter um livre comércio, onde o comércio ele acaba sendo livre, ele não precisa ter a questão, vamos dizer, do Estado, né, interferindo em outras coisas, tá? E a questão também da variação do próprio salário, né? Que o salário ele vai variar para uma pessoa. Então, o sistema capitalista ele acaba sendo assim: uns ganham muito, outros ganham pouco ou quase nada, né? Ele acaba sendo um sistema de desigualdade também, bem diferente do sistema socialista, que acaba sendo um sistema igualitário, né? Ele acaba tendo aí ele pesa na balança, né? E coloca aí a questão salarial na divisão, né? Onde as pessoas acabam não recebendo tanto assim discrepante uma das outras, elas acabam sendo ali meio que controladas, tá? Além disso, uma busca constante com relação à produtividade e à competitividade, tá? A produção, a competição acaba sendo muito grande aí entre eles. Tá? Então, todas essas repúblicas elas estavam acostumadas a a pertencer a esse bloco socialista e elas estavam acostumadas a ter os produtos comprados pela Rússia, né? E aí, de uma hora para outra, né, elas acabaram tornando-se independentes, né? Então tiveram que se modificar. Essa transição dessa economia do Estado, né, para uma economia de mercado, eles acabaram enfrentando assim muitas dificuldades para até mesmo para criar meios onde eles pudessem ter uma economia balanceada e também umas bases industriais, né, a base de produção, tá? Claro, tem algumas repúblicas que são isoladas que não tiveram assim apoio do governo, não tiveram e até mesmo apoio de países mesmo, né, que é o Uzabequistão e o Tajequistão, né, porque eles não têm apoio porque eles não têm investimento, né? Então não tem tantos recursos. Já a República do Cazaquistão, do Azerbaijão e do Turcomequistão, eles já têm apoio, porque eles têm interesse em explorar seus recursos, né? Então, quais são esses recursos? De petróleo, o recurso do gás, tá? Então, a gente pode dizer que a SEI ela não funciona como um único país, tá? Ou seja, então cada estado ele acaba integrando e acaba sendo soberano um do outro, tá? Lembrando que a Rússia acaba sendo o principal investidor com relação a tudo isso, tá? E o principal desafio deles é fortalecer aí essa república e tornar-se essa república mais democrática, tá? Então, através de eleições, né, mais populares, que acabam não sendo tão suficiente assim, mas ter estratégias mais de autoridades, né, a questão da imprensa, perseguições, que eles ainda têm aí esses mitos, né, que acabam sendo bem constante aí entre eles, tá? Então, o que eles precisam mesmo, um dos maiores desafios, é essa república mais democrática, tá?
E a gente fala também um pouquinho do Mar de Aral, né? O Mar de Aral ele acaba sendo localizado na parte central, né, da Ásia, onde ele é um mar totalmente fechado e ele acabou secando devido aos processos tanto industriais quanto os processos também da questão econômica, da questão de saúde, né? Então ele acabou secando com o tempo, tá? E é bem interessante depois vocês fazerem a leitura da página 232, que fala aí sobre esse mar, tá? Então é bem interessante vocês darem uma olhadinha depois no livro de vocês, tá? E aí, para a gente finalizar, a gente fala aí dessa euforia, da frustração e da própria incerteza, né? Porque após 40 anos dessa instabilidade, dessa ordem internacional durante essa Guerra Fria, o que as pessoas achavam? Que tudo ia mudar, que tudo ia ficar bem livre, né? Livre das ameaças, livre dessas questões de controles, né? Então, eles achavam que esse medo ia acabar, né? Que tudo isso ia tomar conta aí das pessoas e ia viver todo mundo bem, né? Só que o mundo, ele não ficou livre dessas ameaças, né? Os conflitos continuam entre essas duas superpotências, então surgiram novas ameaças em consequência aí dessa desintegração do socialismo, né? Então surgiu a OTAN, né? A OTAN, eles não puseram fim na OTAN porque acaba sendo uma organização militar que acaba sendo responsável aí pela defesa, né? Dos órgãos, né, militares, né? E com isso eles queriam colocar um fim, né? Porém, eles não conseguiram colocar. Então, por mais de 40 anos, eles ainda carregam aí traços da própria Guerra Fria, né? E essa competitividade aí entre eles, tá? Gente, alguma dúvida? Gente, então eu falei um pouquinho para vocês a respeito, né, dessa parte aí da própria Guerra Fria, né? Então, através de todos esses problemas aí que tiveram, né, com a Guerra Fria, a gente consegue perceber que é um problema bem recorrente, tá? A tudo isso. Gente, alguma dúvida com relação à questão que foi abordada hoje? Não? Não? Tá tudo tranquilo? Beleza, então. Gente, só deixei uma paginazinha para vocês fazerem essa semana, tá? Então só tem uma página, tá? Eu vou fazer a chamada aqui para que eu não tenha esquecido ninguém, tá? Deixa eu só botar aqui. Veja aí se eu esqueci de chamar alguém, tá? Ana Fonseca, Gabriel Luna. Peraí, gente. Ana Fonseca, Isabel, Lucas, Manuela Maciel, Maria Elisa, Gabriel Luna, Letícia, Nicole, Giovana Monteiro e Ana Clara Miranda. Deixei de chamar alguém? Deixei de chamar alguém, gente? Professora, não tem Ana Clara. Hã? Ana Clara? Não tem Ana Clara. Não? Ah, ok, então. Ok. Então, deixei de chamar alguém aí? Não? Tá tudo tranquilo, gente? Beleza, então, tá? Então, vou deixar a conferência, vou deixar a correção para vocês, tá? Fiquem com Deus, boa semana para vocês, tá? Fiquem na paz, façam a atividade, tá bom? Tchau, tchau.